Olá, seja bem-vindos ao meu canal. Aqui eu posto vídeos relacionados a cubos mágicos e puzzles em gerais. Eu sou o Eliomar Costa, um colecionador de cubos e quebra-cabeças. Nesse vídeo irei fazer o tutorial no cubo mágico modificador. É isso mesmo, galera. Esse cubo modificado foi eu mesmo que fiz e também dei o nome a ele. Coloquei o nome dele de Wonder. É isso mesmo. Utilizando dois cubos mágicos, o Fisher Cube e o Windmill Cube, eu fiz essas duas modificações. Esse daqui eu já fiz o tutorial, nomeei ele de Fishmill Cube, e esse outro aqui eu nomeei de Wonder Cube. É isso mesmo. Se você quiser ver o tutorial desse, eu vou deixar o link aqui abaixo. E hoje irei fazer o tutorial desse outro cubo modificado, que é bem parecido com esse, mas tem algumas diferenças aqui no meio, né? Essa segunda camada aqui é do Fisher Cube e essa segunda camada é do Windmill Cube. Por isso que tem uma pequena diferença nos cortes. Primeiro vamos identificar aqui as peças desse cubo. Convido você a se inscrever aqui no meu canal se ainda não for inscrito, né? Se quiser seguir meu perfil lá no Instagram, vou deixar aqui abaixo o link. Vamos lá. Aqui eu tenho a peça de centro, a amarela, a branca. E tenho essas outras peças aqui, ó. Bem pequenas aqui de uma cor só, que também são peças de centro. É por elas que vamos orientar essas peças de meios para formar a cruz na face branca. Aqui também é a peça de centro e aqui também. Aqui eu tenho as peças de meios, essa e essa. Tenho essas quatro aqui. Tenho essas quatro amarelas. E essas demais peças aqui de duas cores são as peças de cantos do nosso cubo mágico Wonder Cube. É isso mesmo. Vou embaralhar o nosso cubo e posteriormente ensinar como solucionar esse Wonder Cube, esse cubo modificado que eu mesmo fiz. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, como eu fiz esses dois cubos modificados, esse e esse outro. Também outros cubos que eu modifiquei aqui no meu canal, certo? Olha só, aqui eu já embaralhei o nosso Wonder Cube, esse cubo bem interessante. E como eu começo resolvendo meus cubos, todos eles pelo centro branco, certo? E esse não será diferente. Vou começar resolvendo também pelo centro branco. Vamos lá, vamos tentar solucionar esse quebra-cabeça, ou esse cubo mágico Wender. Um cubo bem interessante aí para a nossa coleção. Eu vou procurar as peças que se encaixem aqui para formar a minha cruz. Por exemplo, eu vou procurar uma peça laranja e branca, que pode ser essa daqui, ó, para colocar ela aqui embaixo. Então o que é que eu vou fazer? Do jeito que ela está aqui, eu vou girar ela aqui, ó, nesse sentido. Vou ver se vai dar certo eu formar a minha cruz aqui, certo? Olha só, aqui eu já orientei a primeira peça da minha cruz. Aqui eu vou procurar uma peça branca com azul, que tem uma parte azul e a outra vermelha, que é essa daqui que está aqui atrás, ó. Vou trazer ela aqui para cima. E vou tentar orientar ela aqui, ó. Eu posso orientar de algumas formas. Por exemplo, eu posso trazer ela aqui e descer aqui para baixo. Só que antes eu tenho que girar essa parte aqui, de acordo que esse declive aqui fique igual a essa parte azul aqui, ó. Então vou girar esse centro. Lembrando que eu tenho que orientar sempre esse centro junto com esse meio na posição correta aqui embaixo, para que não aconteça uma paridade no final. Olha só, aqui já tenho duas peças da cruz formadas corretamente, ó. Veja que o azul aqui, essa parte aqui será azul, essa parte aqui de baixo. Vamos lá, vamos procurar a peça vermelha e verde com branco, que é essa daqui, ó, para encaixar aqui embaixo. Primeiro eu vou levar ela aqui para cima. Ela já está aqui no topo. E eu vou orientar ela em cima dessa peça vermelha aqui, ó. Só que antes eu tenho que girar esse centro de acordo com esse declive. Então essa parte vermelha tem que ficar girada para ali, certo? Então eu vou tirar ela de lado aqui, vou girar esse centro nesse sentido. Vou trazer minha peça verde e branca, encaixei aqui em cima e vou girar ela aqui para baixo, para encaixar a pecinha da cruz, ó. Agora eu vou mostrar o nosso cubo aqui embaixo, na parte de baixo. Olha só, aqui eu estou formando a minha cruz. Veja que aqui as cores estão iguais, vermelho e vermelho. Aqui azul e azul.
aqui laranja e laranja, e consequentemente aqui será a peça verde, branca e laranja, que é essa daqui, ó. Eu vou girar ela aqui em cima, só que antes, lembra, eu tenho que orientar esse centro, ó. O declive verde está para cá, então eu tenho que girar essa peça no sentido anti-horário. Vou voltar a minha peça aqui e vou girar esse centro aqui, ó, nesse sentido, anti-horário. Agora eu trago a minha peça verde e branca, juntei as duas aqui, ó, e vou descer para baixo para formar a minha cruz na face branca desse Wonder Cube. Deixa eu orientar ele aqui certinho, ó. Olha só, aqui eu formei a minha cruz certinha, cores iguais aqui, ó. Aqui será o lado laranja, aqui será a face verde, aqui será a face vermelha e aqui será a face azul. E aqui agora eu já formei a minha cruz. Galera, não é difícil, se você sabe resolver o cubo mágico 3x3, é só você ter a curiosidade e lembrar de orientar essa peça de meio junto com esse centro, já orientar elas corretamente nesse sentido, certo? Por exemplo, você não pode colocar essa peça de meio aqui embaixo se a tua peça de centro estiver girada nesse sentido, que vai ficar errado, né? Como é que eu vou resolver o meu cubo depois se essa peça aqui está errada? Não está igual aqui o declive da peça. Então primeiro eu tenho que orientar a peça de centro. Se esse declive azul está para ali, ó, então eu tenho que girar essa peça no sentido horário. Vou girar o centro aqui uma vez no sentido horário. Você vai girando conforme aí. Olha só, deu certo, ó. Agora eu vou descer ela, encaixei e pronto. Assim eu formei a minha cruz na face branca. O próximo passo é formar esses cantos, igualmente o cubo 3x3. Igualmente eu fiz no tutorial desse Fast Mill Cube. Vamos lá, vamos encaixar aqui a peça em azul e branca aqui, ó. O branco está aqui na minha esquerda. Faço pesca aqui igualmente no cubo 3x3, encaixei. Olha só, o vermelho e branco aqui, ó. Também vou fazer aqui pela esquerda. Fiz o pesca, encaixei. Olha o branco e verde aqui, ó. Fazer o pesca aqui de novo pela esquerda, ó. Olha só a coincidência, as três peças pela esquerda. Mas poderia ser preciso fazer pela direita, dependendo de como a peça está na face superior do teu cubo. E a peça laranja já estava encaixada aqui, certo? Assim eu concluí minha primeira face do cubo mágico, o Wonder Cube. O próximo passo é encaixar essas peças de meios aqui, ó, da segunda camada. Igualmente o cubo mágico 3x3, inclusive utilizando o mesmo algoritmo. Vamos lá. Primeiro, eu vejo aqui duas peças, ó, a azul e a verde. Se eu observar aqui, essa verde, ela está mais alta aqui. Quando ela está inclinada um pouco acima dessa peça de centro aqui, eu vou colocar ela no lugar dela, utilizando o algoritmo pelo lado esquerdo, certo? Por exemplo, eu quero colocar esse verde aqui, então não vou fazer o algoritmo aqui que a gente usa no 3x3 utilizando o lado direito. Eu vou fazer utilizando o lado esquerdo, que é a forma que ela vai se encaixar perfeitamente aqui, ó, no lugar dessa laranja. Ó, fiz o algoritmo, o mesmo algoritmo que encaixa a peça de segunda camada, a peça de meio da segunda camada do cubo mágico 3x3. E quando, olha só, mais uma peça aqui mais alta do que o centro, então vou encaixar essa laranja aqui, ó, pelo lado esquerdo também, certo? Encaixei pelo lado esquerdo. Agora resta somente duas peças aqui, ó, a azul e a vermelha. Eu vou retirar essa azul aqui. E vou encaixar e vou mostrar aqui a diferença, ó. Ela aqui agora está junta, na mesma altura do centro aqui, ó. Quando ela está nesse sentido, aí sim eu vou encaixar ela pelo lado direito. Vou colocar ela aqui na minha esquerda e vou fazer o algoritmo pelo lado direito. Essa é a diferença. Quando a peça de meio da segunda camada está na mesma altura do centro amarelo, eu vou encaixar pelo lado direito. Quando ela está mais alta que o centro amarelo, eu vou encaixar pelo lado esquerdo. Por exemplo, o vermelho aqui, ó, tá na mesma altura do centro amarelo aqui, né? Então, eu vou encaixar pelo lado direito. Vou colocar ela aqui na minha esquerda e fazer o algoritmo pelo lado direito. O mesmo algoritmo que a gente utiliza para formar os meios da segunda camada
do cubo de Rubik, o cubo mágico 3x3. E assim a gente concluiu a nossa segunda camada desse Wonder Cube. Só lembrando que nesse Fishmeal Cube, ele pode acontecer uma paridade quando você vai formar a cruz na face amarela. Ficar somente uma peça invertida. 3 peças amarelas aqui no topo e uma peça aqui do lado. Já nesse outro cubo, essa paridade não acontece. Nesse cubo mágico acontece porque essas peças de meio da segunda camada ela tem um formato que pode ser encaixada vice-versa. Tanto faz essa ponta estar para cá, como ela está para cá, ela encaixa perfeitamente. E nesse caso não, nesse cubo aqui, ó, as peças de meio ela tem um lado maior que só se encaixa de um jeito só. Então não acontece a paridade de cruz nesse cubo mágico Wonder Cube, essa modificação que eu mesmo fiz. Para resolver a cruz, pode acontecer esse caso aqui, ó, pode acontecer o caso linha, também pode ficar totalmente resolvida a sua cruz, também pode ser que fique as 4 peças amarelas do lado, como essas daqui. Quando ficar as 4, você vai fazer o algoritmo 2 vezes, que é o algoritmo de formar a cruz no cubo 3x3, e vai resolver. Quando acontece esse caso aqui, ó, eu vou deixar um aqui na minha esquerda, um atrás, e vou fazer aqui, ó. Vou fazer esse algoritmo. Frente, em cima, direita, aí eu volto em cima, volto à direita, volto à frente. E assim eu resolvi. E se acontecer o caso linha, que é esse daqui, ó, você deixa a linha nesse sentido, e vai orientar essas duas, fazendo a frente, direita, em cima, volto à direita, volto em cima e volto à minha frente. E assim você resolveu a tua cruz na face amarela, certo? Depois que você resolve a cruz na face amarela, assim como o cubo mágico 3x3, como o Fishmeal Cube, esse daqui que eu já fiz o tutorial, pode acontecer 7 casos de cantos após tu resolver a cruz na face amarela. E eu vou ensinar caso a caso. Aqui é o primeiro, eu vou ensinar como solucionar. Assim como eu ensino no cubo mágico 3x3 ao 9x9, eu ensinei nesse Fishmeal Cube também, e vou ensinar nesse Wonder Cube. Esse primeiro caso eu resolvo dessa maneira. Pronto, solucionei toda a nossa base aqui do nosso cubo mágico Wonder Cube. Vamos tentar fazer aqui o segundo caso e ensinar como resolver. Olha só, aqui está o segundo caso, onde eu tenho 2 peças amarelas aqui e 2 aqui. Meu objetivo é orientar elas aqui em cima. E eu vou ensinar agora como solucionar esse caso. Esse segundo caso, eu costumo solucionar ele dessa maneira. Ó. Seguro essas duas aqui na minha direita e essas duas na minha esquerda. E vou fazer esse algoritmo aqui. Ó. Assim como eu faço no cubo mágico 3x3 ao 9x9, eu também ensinei em outros cubos mágicos, como esse daqui, o Fishmeal Cube, que eu vou deixar o tutorial aqui abaixo. Eu também faço nesse cubo mágico. Esse foi o segundo caso. Vamos fazer o terceiro caso, que é bem parecido com esse outro, que eu acabei de fazer. Eu vou ensinar caso a caso, para você aprender todos, se você ainda não sabe, né? Olha só, 2 peças amarelas na minha frente, 2 aqui atrás. Eu vou girar nesse sentido, vou resolver. Deixar 2 aqui na direita e 2 na esquerda. E vou fazer esse algoritmo e vou resolver esse caso. Bem fácil aí. Para você que já treina bastante no cubo 3x3, é o mesmo passo a passo, certo? Terceiro caso feito e resolvido. Vamos lá, vamos para o quarto caso. Vou tentar fazer aqui. Forçar o caso e ensinar como resolver. Olha só. Uma peça amarela aqui e a outra aqui. E eu seguro nessa posição e faço esse algoritmo para resolver esse quarto caso. Falta somente 3 casos. Pronto, resolvi o quarto caso. Vou tentar fazer aqui o quinto caso.
Pronto, fiz aqui o quinto caso, onde eu tenho essas duas peças giradas para mim, certo? E eu vou fazer o algoritmo nesse sentido mesmo. O algoritmo é esse. Aí eu giro aqui embaixo, só a camada de baixo, ó. Nesse sentido. Giro em cima. Cuidado para não errar. Como esse cubo tem um corte diferente, você tem que ter maior cuidado para não bagunçar o seu cubo mágico. Pronto, assim eu resolvi o quinto caso. Falta somente dois, que são os dois mais fáceis, mais conhecidos pela galera, que é o Sune e o Anti-Sune. Eu vou fazer aqui o Sune, ensinar como resolver. Olha só, o Sune é esse daqui, onde tem um amarelo aqui, a outra aqui e a outra aqui. E vou resolver nesse sentido mesmo, deixar a peça de canto orientada aqui na minha esquerda. Vou fazer o algoritmo. E vou orientar esse caso no cubo mágico, o Wonder Cube. Esse foi o sexto caso. Agora eu vou ensinar o sétimo caso aqui, que é bem parecido com esse sexto que eu acabei de efetuar. É o Anti-Sune, onde eu tenho uma peça de canto orientada aqui, ó. Se eu trouxer ela para cá, eu vou ver a diferença. No caso anterior eu tinha um amarelo aqui, ó. E agora eu tenho um amarelo aqui. No caso anterior o amarelo estava aqui, agora está aqui, ó. O outro amarelo está aqui, agora está aqui. Então eu vou girar esse canto resolvido para cá. E vou fazer o Anti-Sune nesse sentido. É o algoritmo inverso aí desse algoritmo anterior que eu fiz. E assim eu resolvi os 7 casos de cantos após fazer a cruz na face amarela do cubo mágico Wonder Cube. Lembrando que esses nomes, o Wonder e o Fishmeal Cube, foram nomes que eu dei a esses cubos mágicos. Foi a junção de Windmill Cube e Fisher Cube, certo? Agora que eu já orientei a minha primeira face, a segunda camada, a cruz e os cantos, o próximo passo, os cantos amarelos no topo, o próximo passo é orientar esses cantos aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho dois certos, ó, azul e vermelho. Tenho dois errados aqui, ó. Poderia ter dois errados nesse sentido e dois certos aqui. Mas eu tenho dois nesse sentido e o algoritmo é um só. Quando tem dois aqui, ó, eu vou fazer o algoritmo que troca esses dois uma vez. Se tivesse dois errados nesse sentido, eu vou fazer o algoritmo duas vezes e vou resolver esse caso de cantos. Vamos lá, o algoritmo é esse. Onde eu faço esse mesmo algoritmo no cubo mágico 3×3 ao 9×9. Em outros cubos também eu ensino a resolver dessa maneira. Como no Fishmeal Cube e agora nesse Wonder Cube. Olha só, resolvi aqui os 4 cantos, ó. Lembrando que as peças de canto são essas daqui que tem 2 cores. E as peças de meios tem 3 cores. Resolvi primeiro os cantos, depois é que eu resolvo os meios. Mas poderia ser que ficasse 2 cantos invertidos na diagonal. Eu vou fazer aqui o caso e vou demonstrar para vocês como resolver também. Por exemplo, aqui eu tenho 2 cantos certos. Vou fazer o algoritmo mais uma vez, para me forçar o caso, que eu quero ensinar para vocês, o passo a passo completo. Pronto. Tem um canto certo aqui, ó, vermelho com vermelho, e o outro aqui, laranja com laranja. Então esses dois estão errados. Nesse caso, eu posso segurar o meu cubo de qualquer um desses lados. O importante é que o amarelo esteja em cima. E vou efetuar o algoritmo, esse mesmo algoritmo anterior, uma vez. Quando eu efetuar ele uma vez, eu vou ver que eu orientei 2 cantos. Olha só, fiz o algoritmo uma vez. Orientei aqui o canto azul e o canto laranja. Vou colocar os dois lá para trás. E vou fazer o algoritmo aqui mais outra vez. O mesmo algoritmo. E vou orientar os 2 cantos que me restam. Após eu orientar esses 2 cantos, aí sim eu vou para a parte final, que é orientar as peças de meios. Olha só, o canto certo, certo, certo e certo. E agora eu vou orientar minhas peças de meios, que inclusive as 4 estão erradas. Vamos lá, vamos tentar orientar aqui as peças de meios.
Esse vermelho com verde tenho que trazer para cá. Eu vou utilizar aquele algoritmo que permute 3 peças de meios. Nesse sentido. Eu costumo utilizar esse algoritmo que eu acho bem prático. Bom de fazer também, né? Tem outros algoritmos. Lembrando que quando eu faço esse algoritmo, ó, eu inverto essa peça de centro aqui. E eu vou deixar ela para o final, que é uma espécie de paridade, onde eu ensino a resolver também. Vamos lá, agora falta orientar esses três aqui. Ó. Vou utilizar o mesmo algoritmo. Vou trocar nesse sentido, ó, deixar a peça orientada lá atrás. Vou trocar esses três de acordo com o sentido. Aqui, verde e laranja, eu tenho que trazer para cá. Ó. Então, sentido anti-horário. Vamos lá, vou girar a frente aqui 2 vezes. Quando o sentido é anti-horário, é horário, aliás, o giro de cima é horário, né? Depois eu giro o meio, em cima 2 vezes, trago essa parte do meio, giro em cima horário novamente e giro a minha frente 2 vezes. Ó. E pronto, está resolvido as peças de meios da face superior. Basicamente esse é o algoritmo que eu utilizo para resolver essas peças de meios da face superior. Agora vamos ensinar a resolver essas paridades. Assim como no Fisher Cube e também no Fashmill Cube, eu ensinei a resolver essas paridades. Eu vou segurar o meu cubo dessa maneira, vou alinhar o meu corte aqui, ó, para que eu giro tranquilo aqui. E o objetivo é eu girar essa peça aqui 180 graus, para que esse lado verde venha para cá, se encaixe perfeitamente aqui. Ó. O algoritmo é esse, bem fácil aí. Cuidado para não confundir. Mas o algoritmo é fácil para aprender. Veja só, orientei minha peça verde. E agora vamos orientar essa peça amarela, para que ela gire essa ponta para cá. Do mesmo jeito, vou alinhar aqui os cortes e fazer o mesmo algoritmo para orientar essa peça de centro que está desorientada ou está feita aquela paridade que aconteceu quando você resolve as peças de meio utilizando aquele algoritmo que eu utilizei. Pronto, galera. Solucionado essa paridade e também solucionado todo o nosso cubo mágico, o Ender Cube. Essa modificação que eu mesmo fiz. E aí, você gostou desse tutorial? Se gostou, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos. Assistam também lá o tutorial do Fashmill Cube. Esses são os 2 cubos modificados que eu mesmo fiz uma pequena modificação. Tem o link aqui abaixo de um vídeo ensinando como fazer essas modificações. Então, se você gostou desse tutorial do Ender Cube, deixa aquele like, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu!